Bora lá, pessoal. Você que fez a prova do IBGE hoje, né? Eu tô gravando esse vídeo agora bem à noite, né? Já vai dar quase meia-noite. Algumas pessoas me enviaram a prova das questões. Vou resolver primeiro esse vídeo aqui da prova de SCQ. E vamos lá, né? Vamos resolver. Eu não lembro agora qual que era o estilo da prova, mas essa daqui é a prova de SCQ. A ordem dela era 28, 29, 30, 31 e 32, a parte de informática. Se a sua prova foi outra e a ordem está diferente, mas as questões são essas, beleza? Então vamos resolver elas rapidinho aqui. E o próximo vídeo aí, vou deixar um vídeo só de SCQ e o outro vídeo de APM, beleza? Então, nesse nosso primeira resolução aqui, lembrando, SCQ, vamos lá. A questão 28 dessa prova fala o seguinte: na segurança da informação, deworming pode ser entendido como conjunto de medidas de defesa. Então ele está falando sobre deworming. A prova já foi, o trauma já passou, né? Se não passou, né? Agora vamos respirar, vamos aprender com a questão. Então o deworming ele é um conjunto de medidas de defesa, captura e contenção voltadas a reduzir a probabilidade de infecção por vermes. Ele está falando aqui de worm. Então, essa questão ela é toda baseada no seu conhecimento de worm. Então, você tem que saber a fundo sobre o worm, beleza? E caso a contaminação ocorra, né, tá falando pra gente, já aconteceu, o worm já está na rede, já está no seu computador, caso a contaminação ocorra, limitar sua propagação, né? O deworm vai fazer isso, vai limitar a propagação dele e impacto dentro e fora da rede. No contexto de deworm, assinale a afirmativa correta. Vamos entender. Para você responder uma questão como essa, você tem que saber o que é um vírus, a diferença de um vírus para um worm. O vírus você sabe que precisa da ação humana e o worm não. O worm, quando ele chegou no seu computador, por exemplo, né, seja por, enfim, da maneira como ele chegou, seja por uma vulnerabilidade explorada de algum computador que estava já infectado na rede. Então, esse verme ele chegou lá na sua rede e ele infectou um computador. E aí está falando que o deworm ele é um conjunto de medidas de defesa para evitar que esse worm, esse verme, ele se alastre, né, para que ele não cause mais danos em uma estrutura de rede, uma estrutura do seu trabalho, da onde você, né, pode ser da escola, enfim, da faculdade, para ele não ter um impacto maior. Então, vamos lá. Você sabe que o worm ele pega, ele não precisa que ninguém mande ele fazer nada, ele já foi programado para isso, ele vai procurar vulnerabilidade, ele vai se espalhar muito, muito e muito, cada vez mais na rede, ele vai deixar aquela rede cada vez mais lenta. Então a gente tem que entender o que esse deworm ele poderia fazer. Então você entendendo como é que ele impacta em uma rede, você pode associar nessa questão e acertar questões como essa. Se você achou essa questão difícil, na próxima vez que você se deparar com uma questão como essa, pensando dessa maneira, você consegue resolver uma questão, só sabendo exatamente o conceito, no caso aqui de worm, você consegue colocar isso dentro da questão, dentro de um contexto e resolver ela. Vamos lá resolver junto. Então você já sabe o que o worm faz, qual que é o impacto dele na rede. E ele está querendo saber o que esse deworm faz, né, de medida de defesa para conter esse impacto. Beleza? Então vamos lá. A letra A fala que vai fazer uma limitação de taxa, né? A limitação de taxa, né? Aí ele coloca a palavra em inglês aqui. Enfim, não é tão importante. Isso aqui assusta o candidato na hora. Imagina lá, você já respondeu várias questões, está na questão 28. Fica mais fácil de você errar se você acabar travando por uma questão como essa. Não se atentem a pequenos termos técnicos. A limitação de taxa é um mecanismo que monitora a taxa de novas conexões e limita a taxa de conexões de saída que uma máquina pode realizar, atrasando as conexões quando necessário, de modo a desacelerar worms de rápida propagação. Ele está falando para a gente que, no caso aqui, esse aqui seria um deworming, né? Essa letra A. Então ele vai limitar as taxas. Essa limitação vai fazer com que um mecanismo lá que fica monitorando, né, as novas conexões, ele vai fazer com que as conexões de saída, né, o seu computador está sempre comunicando. Imagina como uma pessoa que está falando bastante na sala de aula. E aí
tem lá uma sala de aula, várias pessoas estudando em uma biblioteca, e aí tem uma pessoa que está falando bastante. Aí vem lá a pessoa que está monitorando a conversa excessiva, chega lá nessa pessoa e fala: ó, diminui a conversa aí, que não é para falar tanto aqui, que o pessoal está estudando na biblioteca, e isso aqui vai atrapalhar o pessoal. Às vezes pode ser, por exemplo, uma pessoa que está conversando lá, querendo fazer com que várias outras pessoas fiquem enfurecidas, conversem também, e todo mundo seja atrapalhado daquele ambiente. Imagina, isso é um orme, ele vai se propagando, né? Você nem percebe, ele vai se propagando, vai passando de pessoa para pessoa. Uma pessoa começou falando, aí agora a gente tem 30, 40, 50 pessoas falando, e já não é um ambiente que dá para estudar. Fazendo essa analogia, essa maneira de comunicação aqui mais fácil para vocês entenderem. Então, é exatamente a letra A aqui que é o nosso gabarito. Essa limitação de taxa que vai fazer com que o ORM, que o principal trabalho dele é fazer o quê? É procurar vulnerabilidade e se replicar. É tipo um verme mesmo ali, né? Imagina um vírus. Não um vírus, né? Vai ficar meio ruim de falar dessa maneira. Mas imagina lá como se fosse uma bactéria. Ele vai procurando aquela carne podre para se propagar cada vez mais e deixar aquela carne, aquele alimento cada vez mais podre, mais infectado, ele se passando para mais e mais dispositivos nesse caso, né? Tenta associar dessa maneira que vai ficar fácil. Então, se ele está limitando essa ação dele, ele não vai conseguir se propagar e vai ficar ali. Não vai conseguir para outras máquinas, não vai conseguir, no caso aqui do meu exemplo, para outras pessoas. E aí a gente tem essa medida de segurança, né? Esse deworming realmente estabelecido. Então, vamos ver por que não é as outras, já que a gente já respondeu aqui, vamos ver o porquê das outras alternativas. A utilização de correções patching é uma prática predominantemente reativa. Pessoal, quando a gente aplica correção, vou dar um exemplo prático que acontece rotineiramente. Quando você vai lá no seu Windows, vai lá em configurações e configurações, estou abrindo aqui para vocês, você vai em Windows Update. E quando você verifica se tem atualizações, no caso é o meu aqui, ó, tem uma atualização prévia, tem um Knowledge Base, né, um Knowledge Base disponível para baixar e instalar. Isso aqui é um patch de segurança. É um patchzinho, é como se fosse um pacote. É um pacote com correções de algumas partes do sistema operacional para evitar que algum problema venha acontecer no meu sistema operacional. Então ele não é uma prática reativa. Ele é uma prática preventiva, eu faço antes de algo acontecer. Reativa é quando acontece, eu vou lá e faço algo para reagir àquele acontecimento. Beleza? Por isso que não é nessa letra B. A letra C fala que o firewall reverse firewall, filtra tráfegos de entrada no perímetro. Vamos lá, vamos pensar. Lembra lá quando eu dou sempre aquele exemplo do que é um firewall? Que é aquele fiscal de sala que fica vendo quem pode entrar ou quem não pode entrar da sala? Fica vendo o nomezinho lá? Eu já dei esse exemplo. Né? Você vai fazer a sua prova, tem uma pessoa com um nome lá, com a relação. Fulano de tal, seu nome está aqui na relação, pode entrar. Isso é um firewall. Né? É um firewall normal. O firewall reverso, ele faz o quê? Ele verifica que se quem está dentro pode sair. Ou seja, imagina lá que tem um aluno que ele quer colar. Ele está na prova, mas ele não quer nada com nada na prova. Aí ele viu que outra pessoa saiu da sala, ele quer sair no mesmo momento para poder passar a cola de alguma questão para aquela pessoa que está fazendo a prova também. Então, o firewall ele vai observar essa situação meio estranha. Saiu outro aluno ali para ir no banheiro, ele quer ir agora no mesmo momento, essa situação um pouco estranha. Então ele vai barrar esse acontecimento. Ou seja, o firewall reverso é a entrada de dados, né, a saída de dados do computador para fora. E quando ele fala que ele filtra o tráfego de entrada, está incorreto. Quando ele filtra, na verdade, o tráfego de saída. Então, com essa pequena explicação, você consegue entender essa abordagem. Os potes de mel, né, honeypots, são dispositivos de perímetro que aplicam políticas de saída por aplicação, autorizando somente programas aprovados a abrir conexões, o que bloqueia worms por serem executáveis recém-instalados. Na verdade, honeypot, imagina lá um pote de mel. O que o pote de mel faz? A gente, colocando uma analogia aqui, se você trabalha numa empresa, a empresa ela tem vários sistemas de tecnologia e ela tem honeypots. Ela tem sistemas que ficam na internet para atacantes, por exemplo, né, hackers, atacar aquela estrutura que é o pote de mel. Só que na verdade não é a estrutura da empresa de verdade, é só a estrutura para poder seduzir o atacante e ver o que ele vai utilizar ali
para entender, por exemplo, pode ser, né? Pode ser para entender como é que ele faz um ataque, pode ser para tentar rastrear algum atacante ou algum script kid, pode para tentar entender algumas técnicas, algumas táticas e procedimentos de algum grupo de ativistas. Enfim, ele é basicamente isso, é um pote de mel mesmo. Então, aqui também estaria errado. Os sistemas de detecção de intrusão, né, a letra E, IDS, eles operam filtrando o tráfego como um firewall e bloqueando ataques. Ó, ele tá errado bem aqui nessa parte. Você tá escrevendo aqui? Ele fala que está bloqueando ataques por inspeção profunda de pacotes, impedindo que a carga do worm alcance esse host. Pessoal, quem impede é o IPS. Ó, o P aqui de impedir é o IPS. O IDS ele faz o quê? A detecção. Por isso que está incorreto. Beleza? Vamos lá para a nossa questão 29. Deixa eu ver quanto tempo já foi. 10 minutos ali, rapidinho, vamos terminar. O sistema de arquivos constitui a camada responsável por organizar, armazenar. Deixa eu pegar aqui um marca-texto. O sistema de arquivos constitui a camada responsável por organizar, armazenar e recuperar dados em dispositivos de armazenamento secundário. Sua implementação envolve estruturas específicas que viabilizam tanto o processo de boot quanto a correta relação de arquivos e diretórios. No que concerne à implementação do sistema de arquivos em sistema baseado no modelo clássico, BIOS-MBR, assinale a opção correta. Já abordando aqui para vocês, esse modelo aqui, BIOS-MBR, é um modelo antigo. O modelo atual, se eu não me engano, ele é GPT. Vou abrir rapidamente aqui, vou no meu menu iniciar, clicar com o botão direito, gerenciador de disco. Se eu for aqui no meu disco, eu tenho as minhas partições. No meu disco primário aqui, eu vou clicar com o botão direito, vou em propriedade, eu vou em volume e eu vou observar aqui, não consigo aumentar a tela para vocês, mas eu acho que dá para ver aí, que o meu estilo de partição ele é do tipo GPT, é um modelo mais atual, ele consegue ser particionado, se eu não me engano, salvo engano, não lembro agora de cabeça, mas se eu não me engano são 124 ou 128 partições, ele aguenta. Eu consigo utilizar discos de mais de 2 TB de tamanho, que no caso do MBR ele aguenta só até 2 TB para fazer 4 partições nesses discos. Então, essa é a diferença desses dois modelos. Vamos ver aqui, a letra A fala que a estrutura conhecida como MBR, né, Master Boot Record, localiza-se no último setor de cada partição do disco, com o propósito de manter a consistência e estrutura dos diretórios e arquivo. Está errado. A tabela de partições integra a estrutura do MBR. Beleza, realmente. Ele tem uma tabelinha de partição porque ele só consegue fazer 4 partições e um disco de até 2 teras. E armazena para cada partição informações como endereço inicial, tem que ter, né? Porque você vai particionar, ele tem que ter o endereço inicial e o endereço final. Então já está aqui inicial e o final. Eu coloquei vermelho aqui, mas deixa eu colocar em verde. Então, realmente, ele faz isso, tem o endereço inicial, endereço final. Tipo de partição, sendo uma das partições marcadas como ativa. Nosso gabarito aqui, vou colocar aqui a canetinha. Então, nosso gabarito aqui, letra B. É uma questão, a gente não imaginava que a banca poderia cobrar uma questão como essa, ainda mais tratando de um sistema de arquivos mais antigo, desse modo, enfim. Vamos continuar aí respondendo as nossas questões para não ficar muito longo o vídeo também. Então, deixa aqui seu comentário, já segue o canal, compartilha e ajuda a gente a crescer aí essa comunidade, beleza? Vamos lá para a nossa próxima questão. Programas de navegação na internet oferecem diferentes recursos voltados à organização e à recorrência do acesso a conteúdos digitais. Entre esses recursos, alguns permitem ao usuário registrar páginas de interesse para reutilização futura. Olha só que interessante. Ele vai permitir ao usuário registrar páginas de interesse para reutilização futura, independentemente do histórico automático gerado pelo sistema. Nesse contexto, no navegador Microsoft Edge, a opção favoritos tem como finalidade. Então, quando eu vou lá no meu navegador, deixa eu abrir o Edge aqui, eu tenho um navegador Edge aqui no meu computador, é basicamente essa estrelinha aqui. Quando eu adiciono
esta página aos favoritos. Quando eu adiciono ela aos favoritos, eu consigo pegar aquela página que eu acessei e acessar ela posteriormente na hora que eu quiser. Eu vou ter uma abazinha lá, salvo todas as páginas favoritas que eu quero, né, salvar para poder acessar depois. Pode ser o que eu quiser. Enfim, a letra A fala que armazenar automaticamente todas as páginas visitadas pelos usuários durante a navegação. Isso daqui é basicamente a atividade que é feita pelo histórico do computador, por isso que está incorreto. B, gerenciar credenciais e senhas utilizadas. Pessoal, gerenciar credenciais quem é que faz? É na hora de salvar as senhas do meu navegador. Permitir a instalação e gerenciamento de extensões. Aqui é a parte de extensões do meu navegador, por isso que está incorreto. D, restaurar parâmetros e configurações originais do sistema operacional. Ele está falando do sistema operacional, não é nem do navegador, muito menos do navegador Microsoft Edge. E aí, por eliminação, a gente fica com o nosso gabarito aqui, letra E de escola. Beleza? 31. O sistema operacional Windows 11 oferece um conjunto integrado de funcionalidades que organiza o acesso ao sistema, protege o ambiente computacional e gerencia o funcionamento do dispositivo no uso cotidiano. Nesse contexto, assinale a afirmativa correta. Então, deixa eu colocar aqui o vermelhinho já para a gente começar. A documentação oficial do Windows 11 sugere que o número de usuários administradores seja maior, então, usuários administradores seja maior do que a de usuários normais, né, no caso, ele não falou, mas é do que a de usuários, a fim de que possa exercer um controle mais acurado sobre a segurança e a disponibilidade do sistema. Na verdade, para a segurança da informação, disponibilidade do sistema, o que inclusive a Microsoft utiliza, na verdade, todas as grandes empresas utilizam, é o princípio do menor privilégio. O princípio do menor privilégio nada mais é do que eu ter menos, né, uma quantidade menor de administradores possíveis, uma quantidade menor de administradores possíveis para que não haja algo surgindo fora do controle. Por exemplo, um usuário comum ele não precisa de uma super permissão para fazer o que ele quiser. Ele só precisa do computador para trabalhar. Ele não pode ter poderes para instalar e executar qualquer arquivo no computador. Senão ele pode, sem querer, instalar alguma coisa que ele queria para fazer algo bacana no dia a dia, beleza, a intenção é boa, mas ele pode acabar acidentalmente baixando algo malicioso e executando um arquivo malicioso, infectando toda a rede e danificando, perdendo informações. Então, o princípio do menor privilégio, ele é com base nisso, é que ele inverteu, não é isso aqui que fala, por isso que está incorreto, não é isso aqui que sugere o princípio do menor privilégio. Na barra de tarefas, os widgets incluem botões que oferecem acesso otimizado a funções e notificações no sistema. Na verdade, nossa barra de tarefas, a gente tem que desde a parte de... que é a barra de tarefas aqui embaixo, a gente tem desde que a parte de clima, a nossa central de ações, a gente tem nosso horário e tudo mais. Ele só fala que tem o que mesmo? Acesso otimizado a funções e notificações do sistema. Não, a gente tem mais coisa do que isso. O meu aqui é modificado um pouco, porque eu modifiquei, mas então a gente tem bem mais coisas do que isso, e por isso está errado. Por padrão ele vem mais coisas do que vocês observaram aqui no meu, por exemplo. Vamos dar vazão aqui. O modo de suspensão, né, o sleep e hibernação, utilizam o mesmo mecanismo de gerenciamento de energia e tempo de reinicialização. Na verdade, não. Por exemplo, o modo de suspensão, o computador ele fica com a memória RAM, com energia na memória RAM. Quando você volta o computador à memória RAM, ele ainda tem as informações lá, enquanto que na hibernação ele salva as informações e as informações no HD, no SSD. E quando você religar, ele tem aquelas informações lá, porém, ele tira a energia de todo o computador. Então, não é o mesmo mecanismo de gerenciamento de energia. O modo S do Windows 11 é uma versão simplificada com o objetivo de otimizar o desempenho e oferecer segurança e uma experiência familiar. Nosso gabarito aqui, letra... Cadê? Caneta. Nosso gabarito aqui, letra D. Show! Uma das possíveis configurações de inicialização, a letra E agora, né? No Windows 11 é a que habilita depuração, criando um arquivo ntbtlog.txt listando todos os drives instalados durante a inicialização. Isso aqui não é a inicialização por depuração, isso aqui é outra
é a parte de log de inicialização, não é a parte de depuração. Por isso que está errado, né? Se eu não me engano, esse aqui é a parte de log de inicialização, é bem isso aí. Beleza? Por isso que está incorreto. Vamos lá para a questão 32, essa questão aqui eu achei uma questão interessante. Eu li ela rapidinho ali e tinha uma dica para vocês acertar essa questão, que inclusive eu falei algumas aulas sobre essa funcionalidade e daria para vocês acertarem essa questão somente olhando para essa simples funcionalidade. Que é, por exemplo, ele está falando o seguinte, está falando sobre o Office 365 e está falando aqui, o primeiro grupo apresenta as funcionalidades disponíveis para a configuração estrutural do documento na guia Layout do software Microsoft Word. Então a gente tem aqui as nossas guias, a guia de margem, tamanho, quebra de página, seção e orientação. E aqui no segundo grupo a gente tem as opções de configuração dessas funcionalidades bem daqui, né? Então a gente tem configurações das funcionalidades em cima. Ele está falando assim, essa é a opção que associa corretamente a funcionalidade, né, essas funcionalidades aqui, as suas opções de configurações, né, a funcionalidade, as suas opções de configuração, beleza? Então, uma funcionalidade que cai bastante em concurso, que é bastante cobrado, essa bem daqui, a parte de quebra de página, quebra de seção, que é muito, muito utilizado. Se eu abrir para vocês aqui agora, vou até pegar o Word aqui e já abrir para vocês verem na prática, eu também utilizo bastante. Aqui, ó, bem na guia Layout, a gente tem a parte de quebra e a gente tem página par, página ímpar, contínua, próxima página, página, coluna, disposição de texto. É uma questão que cai bastante, cai muito, cai bastante, cai, despenca. Então, essa daqui é uma questão já batida para cair em concurso, né? Então, se você pegasse aqui, por exemplo, 3, qual seria a funcionalidade que cairia para você saber sobre quebra de página ou quebra de seção? Você teria uma quebra de página, quebra de seção, quebrando a página par, contínuo ou disposição do texto. Então, seria 3P, né? 3P. Se eu fosse observar aqui nas minhas alternativas, 3P, ó, a única que tem é a letra D. Então, a gente já marcaria de cara a letra D. Olha só, uma funcionalidade a gente conseguiria responder a todas as outras. A1, margem aqui. A margem eu posso ter margens estreitas, margens moderadas, margens largas e espelhadas. Depois, A2 aqui, tamanho. Tamanho pode ser tanto tabloide, tanto extrato quanto executivo. E o último que falta para a gente é a orientação. A orientação também você poderia acertar também fácil. Mas o 4 aqui, a orientação, ela poderia ser tanto retrato quanto paisagem, né? A orientação da sua página. Então, o 4 seria R. Se você não acertasse pelo P, você poderia acertar pelo R. 4R, ó, também é outra que tem somente uma alternativa para você acertar. Então, com essas duas funcionalidades, que é uma função inclusive, funcionalidade inclusive, que tem em bastante questões de concurso. Se você não fosse saber a parte de quebra de seção, você poderia saber essa parte de orientação da página. Beleza? Então a gente fechou aqui. Acabei demorando mais de 20 minutos ali, mas espero ter ajudado vocês aí. Se você gostou, se te ajudou, deixa aqui no comentário, algum comentário, dê o seu like no canal, compartilha, que isso ajuda bastante na nossa criação, geração de conteúdo. Beleza, pessoal? Vou agora gravar rapidão a prova de as questões da prova de APM e vai ter aqui na sequência essa aqui, depois a APM, na mesma hora. Vou primeiro subir esse vídeo e já vai vir as próximas questões, beleza? Muito obrigado, um grande abraço para todos vocês.